Oi, bom dia. A gente é do grupo 1 de Introdução à Engenharia Química. Essa reunião está sendo gravada para explicar um pouquinho mais sobre as atuações do engenheiro químico. E nós trouxemos hoje o Christopher para conversar um pouquinho com a gente. Oi, Bom, oi pessoal, bom dia. Bom, vou me apresentar aqui e falar um pouquinho. Eu sou o Cristian de Tecnologia e Engenharia Química. Hoje eu trabalho no Itaú Unibanco, mas eu já trabalhei em duas empresas, né, químicas. Eu trabalhei na Akzo Nobel, que é as tintas Coral, trabalhei no laboratório de polímeros lá. Trabalhei também na Eli Lilly, no departamento de engenharia de serviços técnicos. E agora hoje eu estou no Itaú, mas eu vivi aí 4 anos e pouquinho da rotina aí da experiência profissional do engenheiro químico. bom, Cris, então eu vou começar as perguntas. Sabendo todo esse seu histórico, que você passou um tempo na indústria mesmo, por que você optou por trabalhar num banco? Na verdade, na época foi mais uma questão eu estava procurando estágio, né? E aí eu consegui no Itaú, surgiu a oportunidade, foi uma questão de oportunidade. E eu acabei gostando, né? Me, me encontrei e continuei, né? Fui efetivado no Itaú. Hoje eu gosto do que eu faço e foi mais uma questão de oportunidade na época, né? Vamos dizer assim. Como você disse, atualmente está trabalhando no Banco Itaú, né? No seu ponto de vista, você acredita que a sua formação em engenharia química auxiliou em que sentido você conseguir trabalho nessa área? Ó, eu acho que principalmente na questão do raciocínio lógico. Hoje eu trabalho eu desenvolvo indicadores, então assim, não tem nada a ver com o que eu estudei, mas a questão do raciocínio lógico que a faculdade e né, meus outros trabalhos como engenheiro químico me desenvolveram, me ajuda muito. Então, lógico, todo o conhecimento, né, mas essa parte de resolução de problemas. Na faculdade a gente aprende a resolver um problema, mesmo que a gente não saiba, né? Se você não sabe resolver, você vai lá e dá um jeitinho, pergunta para alguém. Então esse raciocínio, essa expertise de você saber resolver o problema que acho que me direcionou aí pro Itaú. Bom, e como você enxerga o fato da engenharia química ser tão ampla e como você acredita também que a gente pode descobrir nossa preferência, se é na faculdade ou se é de fato nas experiências que tem no estágio e afins? Olha, eu acho que é um pouquinho de cada um, né? Eu, particularmente, fui mais na parte dos estágios. Então, eu trabalhei na fábrica da tinta Coral, que é, era bem assim, um chão de fábrica mesmo. Eu ficava lá em Mauá. A fábrica, tipo, enorme. Para vocês terem ideia, da portaria até meu laboratório, eu tinha que andar 1,2 km dentro da fábrica. Era muito grande. E, e é o que você vive, né? É a vivência. Tipo assim, eu acho que a faculdade, ela te mostra algumas coisas, mas a vivência, a experiência que você adquire trabalhando, conhecendo, né, pessoalmente, diria, é, 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 é o que vai falar se você vai gostar ou não. E a engenharia química é muito grande, então, dentro da mesma empresa, vamos dar o exemplo aí das tintas Coral. Então, tinha lá a fábrica, do mesmo jeito que tinha um prédio comercial, né, em São Paulo. Então, você tem essa diferença que você pode trabalhar mais na fábrica ou no comercial. E na Lilly também, na farmacêutica, você tinha o pessoal que trabalhava na manufatura dos medicamentos, que já era um pessoal é, diferente do pessoal da Lilly que fazia as tintas, da Lilly não, perdão, da Akzo Nobel que fazia as tintas, você está mexendo com medicamentos, então um pouco mais especializada a questão até dos equipamentos, era muito mais robusto e muito mais tecnológico do que misturava, né, as matérias-primas para fazer a tinta. Então são dentro do mesmo ramo que é a engenharia química, você tem diversos ramos que você pode seguir e você pode, né, vivenciar para ver o que você vai se encaixar e o que você vai gostar. Legal. Você pode contar também mais detalhadamente o que você fazia na Eli Lilly? Tipo, o que você mais gostava também? Claro. Ó, na Eli Lilly eu trabalhava no departamento de engenharia com serviços técnicos. Eu fazia lá o PQE, né, um código, mas ele que ele é? Chama Relatório de Revisão Periódica. É,
aqui no Brasil a gente tem, todas as indústrias farmacêuticas, elas têm que ter esses relatórios. Como que funciona? Então, vamos pegar um exemplo. Uma compressora, né? Que é uma máquina que faz o comprimido. Então, ela pega o pozinho lá, né? Que já está bem misturado tudo, ela vai comprimir e fazer o comprimido. Você tem que fazer esse relatório de revisão periódica de uma compressora a cada 1 ano. O que é? Então, você tem que ver... É como você vai revalidar esse equipamento. Como você está mexendo com medicamento que tem que ter certinho aquela concentração, não pode estar diferente do que você está vendendo, não tem que estar exatamente aquilo. Por exemplo, você vai comprar um Dorflex lá que é 150 miligramas, tem que ter aquilo. Então eu fazia esse relatório. Meu, eu revalidava toda a máquina. Pegava todo, tipo assim, pegava desenho técnico, fazia a especificação da máquina, olhava para ver se estava funcionando certinho, passava algumas vezes com placebo para ver se estava certinho, pesava os comprimidos, tudo isso. E isso é um exemplo da compressora, mas eu fazia esse sistema de ar-condicionado, da emblistadeira. Emblistadeira é o que faz a cartelinha, sabe? Você quebra com o comprimido, aquilo chama blister. Então, de todos esses equipamentos. E assim, tem equipamentos que você tem que fazer esse relatório a cada 1 ano, tem equipamentos que você faz esse relatório a cada 3 anos. Tudo depende do equipamento. Então, eu era responsável por fazer esse relatório dentro da empresa. Então, eu acabei conhecendo meio que a fábrica inteira. Porque tinha dias que eu estava fazendo da embriçadeira, dia que eu estava fazendo do ar-condicionado, do sistema de água, de tudo. E o que você mais gostava disso tudo? Eu acho que o que eu mais gostava é que cada mês eu estava aprendendo sobre um equipamento diferente, né? Então, esse mês eu vou fazer da embriçadeira, agora o mês que vem eu vou fazer da compressora. Tipo, já é bem diferente. Outro mês eu vou fazer do ar-condicionado. Tipo, meu, nada a ver com os primeiros equipamentos, né? E assim, a especificidade de cada equipamento. Por exemplo, o ar-condicionado, eu media a cascata de pressão, que era a diferença de pressão de uma sala para outra. Temperatura, tudo isso, né? Então você estuda esses dados e acaba gerando esse relatório. Então eu acabei aprendendo muita coisa. Né, bem legal. Agora, mudando um pouquinho para a área de polímeros, que é uma área bem diversificada, você gostaria de trabalhar novamente com isso? Né, no ramo têxtil da AkzoNobel ou em outra área? Não sei, hoje eu gosto bastante do que eu faço no Itaú, né? Eu tô um pouco, já fazem alguns anos que eu tô fora do mercado de polímeros, mas eu gostava bastante, né? O laboratório era um laboratório de desenvolvimento, então a gente desenvolvia novas formas de polímero para colocar na tinta, né? Na verdade, vamos dizer assim, a alma das tintas é o polímero, né? É o que vai dar resistência, tudo isso da tinta. Eu trabalhei tanto com base água, com base solvente lá. Eu gostei bastante, mas hoje eu não me enxergo mais trabalhando com isso. Fiquei alguns anos fora do mercado. Nada que você pode, né, voltar e se adaptar de novo, mas eu gosto bastante do que eu faço no Itaú, então não me vejo trabalhando com polímeros de novo, não. Pegando um gancho na pergunta da Lu, o que você costumava fazer na indústria têxtil? Lá a gente, como eu falei, a gente desenvolvia novas fórmulas. Então, por exemplo, todas as tintas, vamos supor, a tinta de pintar a parede do seu quarto aí. Ela é uma tinta de base água, ela pode ser acrílica, pode ser vinil. Então a gente desenvolvia a emulsão. O nome técnico é emulsão da tinta, né? Ela é uma concentração menor da tinta, a maior parte é pigmentação e água mesmo. Só que a emulsão que vai dar, tipo, a resistência, a textura da tinta, tudo isso é a emulsão que faz. Que na verdade tudo vem do polímero, né? Então a gente tinha duas frentes, a frente de base emulsão, base água, e dos solventes, que era da base solvente, né, perdão. Mas aí a base solvente é mais voltada para, tipo, para as tintas, tipo, epóxi, que é para pintar, tipo, chão de oficina, para ser resistente a solventes. Então, dá um exemplo da tinta epóxi, o chão de oficina, uma oficina de um carro. Pessoal, você vê que aquele chão de estacionamento, né, de garagem, de prédio, você não vê que é uma textura mais, tipo, lisa, brilhosa, assim? Por quê? Porque você pode vazar um combustível, gasolina. A gasolina é um solvente. Então, se você jogar a gasolina na parede do seu quarto, por exemplo, ela vai dissolver a tinta. Já essas tintas base solventes, elas já são preparadas para ter uma resistência maior a esses produtos. Então, são dois ramos bem diversificados, né? Então, eu comecei na base água, eu fiquei 8 meses na base água e depois o resto do meu contrato de estágio eu fiquei na base solvente, que aí foram os 14 meses. O que você mais gostava e o que você menos gostava de fazer? Bom,
Acho que o que eu mais gostava era da minha equipe lá. Eu tenho amizade com o pessoal até hoje, assim, né? A maneira de trabalhar, a gente ficava o dia inteiro rodando o processo, então você tinha que acompanhar, e acompanhar, assim, era uma ficha anotando os horários, pressão, né, temperatura do processo. Eu gostava muito de fazer isso. E você vivenciar, né? Você vê a coisa acontecer ali. Então era um balão de vidro e você via as reações, tudo, isso eu gostava. Foi meu primeiro estágio, né, na engenharia química. E eu gostava que você via acontecer. Nossa, eu vou colocar isso aqui, o que, que vai acontecer? Acho que isso era o que eu mais gostava. Você via toda a parte técnica que você aprendia na faculdade, você via acontecendo ali na sua frente. E o que eu menos gostava, deixa eu pensar assim, eu acho que era a parte depois de limpar tudo aquilo. Principalmente quando dava errado. Porque era um balão de vidro super caro, meu, desse tamanho, com uma boquinha desse tamanho. Então você tinha que limpar tudo isso. A gente colocava em soda cáustica, tudo, mas dava bastante trabalho. E era um calor lascado do lado de fora para limpar. Você sofria. Era avental, calça, e aí sofria bastante. Mas acho que era isso, né? Assim, a equipe e você vê acontecer, né? Tudo que você aprende na faculdade, você vê ali de fato acontecendo. Qual era a parte mais difícil? Eu acho que a parte mais difícil, algumas dificuldades é, externas, assim. Por exemplo, você tinha que sempre ter alguém ali acompanhando o processo, certo? Então você tinha que, por exemplo, revisar o almoço. Então, se você estava no horário que você estava lá sozinho no laboratório e você tinha que acompanhar o processo, vou dar um exemplo, por exemplo, ir no banheiro. Você não podia ir no banheiro porque você tinha que ficar acompanhando o processo. Podia acontecer um acidente, tipo, já via acontecer, tá? Então, aí começa a subir aquela resina, você tem que desligar o processo. Então, é, essa tensão, assim, né? Você tinha que ficar ali focado, você não podia desfocar, porque se desfocasse, sim, podia acontecer um acidente. Lógico, não ia ser nada, mas se você sujar todo o reator, né? Toda a capela lá ia ficar toda suja, você ia ter que limpar, mas você podia perder o processo, então você tinha que ficar focado. Então, essa parte de você conseguir encaixar seu backup do técnico de laboratório, no caso, né, que é o estagiário dele, e você ficar focado naquilo, acho que era bastante responsabilidade, o que é bom também, tá? Porque você acaba amadurecendo bastante. Mas você fica nessa tensão, né? Tipo, meu, putz, chega alguém logo aqui pra eu não ficar sozinho, porque você não sabe, como eram novas fórmulas, você não sabe o que vai acontecer naquela reação. É uma coisa que podia dar ruim, e assim, ninguém sabia, e não é porque deu ruim porque você fez alguma coisa errada. Deu ruim porque realmente aquela fórmula não era pra acontecer. Era pra acontecer aquilo e ninguém sabia. Cris, essas eram as nossas perguntas. E obrigada demais por participar, por contribuir com a gente. A gente fica muito feliz de ter você aqui e também de conhecer um pouco mais sobre os nossos futuros, né? Então é isso. Queria te agradecer e despedir. Ok, obrigado a você, meninas, pela oportunidade. Desejo para vocês uma boa sorte na carreira de vocês. Espero que vocês se encontrem também aí, bastante oportunidade para ver o que se realmente, né, se encontrar na área que vocês gostam. Obrigada. Então é isso. Tchau. Tchau, tchau, Obrigada, pessoal. Cris.